Sejam todos muito bem-vindos, começando agora mais um episódio do Giro da Transparência, podcast que mergulha nos bastidores das organizações premiadas com o troféu Transparência, reconhecendo empresas na nova era de responsabilidades. Aqui sempre falando sobre os segredos por trás dessas empresas que se destacam na arte da transparência e, claro, apresentando as principais informações sobre a bandeira da transparência ao mercado. Eu sou o Sandro Badaró, jornalista, e vou continuar te acompanhando nesse passeio pelas estratégias, desafios e inovações que tornam essas organizações dignas desse reconhecimento. Conversando com líderes visionários, trazendo um pouco também dos bastidores, das diretrizes do troféu Transparência, falando desse caminho, dessa busca pela clareza e responsabilidade nos negócios. Então se prepara para acompanhar histórias inspiradoras, entender um pouquinho como as empresas conseguiram alcançar esse cenário em que estão moldando o mundo empresarial com práticas exemplares. E hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre responsabilidade empresarial, sobre governança e outros temas muito importantes no momento atual. Por isso, eu converso a partir de agora com Ronaldo Martins, do Ronaldo Martins e Advogados. Primeiro, muito obrigado por participar do nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Olá, Sandro, obrigado. Obrigado pelo convite. Estão à disposição para a gente bater um papo sobre responsabilidade e transparência. Bom, e é justamente por aí que a gente começa. Era da responsabilidade é o slogan, é um tema importantíssimo nessa edição do Troféu Transparência, norteou o prêmio entregue pela ANEFAC. E aí, para começar aqui, quando o assunto é responsabilidade corporativa, qual o papel das empresas? É importante porque parece um déjà vu nós falarmos sobre responsabilidade, mas ela ficava focada mais nos aspectos contábeis, não é? Não ficava focado naquilo que é a responsabilidade das empresas, na parte que ela responde para a sociedade como um todo. Então, com as inovações tecnológicas, a evolução, essa responsabilidade, essa transparência ficou mais evidente e mais exigida pelos consumidores, por aqueles que utilizam algum produto de alguma empresa. Então, responsabilidade e transparência ficou um sinônimo, uma dualidade importante para as empresas se comunicarem com o mercado. Como definir as diretrizes para essa responsabilidade? É um conceito muito amplo, mas tem que ter atitudes práticas, tem que ter ali no dia a dia, né? Você tem critérios endógenos e exógenos, né? Você tem responsabilidade para com os seus funcionários, para com o seu público interno, e tem a responsabilidade com o público consumidor, que é aquele que vai exigir uma transparência naquele produto que ele está adquirindo. Então, ele analisa aquilo que a empresa tem como valores para saber se ele compra ou não compra aquele produto. Então, não é que é difícil, mas as empresas hoje já estão acostumadas a fazer essas pesquisas de mercado para entender a posição de um consumidor, a posição daqueles que adquirem produtos e serviços no mundo corporativo, né? E a gente está num momento em que o tal do ESG é muito divulgado e é importantíssimo, a transparência é muito cobrada. O desafio das empresas hoje é maior? É maior porque o público, né, o consumidor hoje tem acesso mais rápido às informações e ele passa a exigir muito mais daquelas empresas para adquirir um determinado produto. Então, é muito mais difícil, né? Não no difícil no sentido que não possa ser cumprido, mas são regras, são princípios, são valores que as empresas têm que incorporar na sua estratégia empresarial para poder atender esses mercados, essas exigências dos consumidores, né? A gente tem acompanhado, não é de hoje, é algo histórico no país, mudanças na legislação e em várias legislações. A gente discute muito, vira e mexe fala sobre segurança jurídica aqui no Brasil. E quando a gente traz isso para a transparência corporativa, como as empresas têm que estar atentas a isso, como avaliar o impacto dessas mudanças para continuar uma empresa transparente? Nós temos 2 faces, né. Um lado que é uma exigência legal, então, porque o nosso sistema jurídico é um sistema codificado, então ele procura disciplinar todas as regras, mas tem aquelas que não dependem de regras escritas, mas dependem de costumes, de valores, de aspectos morais, não é.
Então, a segurança jurídica fica voltada mais àquilo que o ordenamento trata e codifica. Então, isso traz uma certa, não vamos dizer segurança, mas traz um roteiro para as empresas. E as empresas têm que aliar a isso os seus componentes internos, que são éticos, morais e valores e princípios que formam o modus operandi da companhia. E como é que ter um departamento jurídico, uma assistência jurídica pode auxiliar justamente nesse processo? É como traduzir para o corpo interno essas regras que o direito codifica como aquelas que devem ser respeitadas. Então você tem, a legislação ambiental que trata de uma série de pontos e impõe penalidades ou impõe procedimentos, você tem regras contratuais, você tem regras tributárias, você tem um universo de regras jurídicas que as empresas têm que passar a respeitar sob pena de estar descumprindo alguma norma e estar sujeito a uma sanção, não é. Então, facilita, porque isso está praticamente codificado. Agora, nem toda a legislação abrange tudo aquilo que deveria ser, não é. Então, isso facilita um pouco as empresas, a área jurídica, né, na disseminação desses conceitos para que eles sejam respeitados. O mais difícil é justamente você baixar a régua dessas normas jurídicas para o chão da fábrica, por exemplo. Então, tem que ter um trabalho de intimidade, tem um trabalho de proximidade com todas as áreas para que todo mundo conheça essas regras, né. Esse é um ponto importante. Tem as regras, tem o que é obrigatório, tem o que legalmente você tem que fazer, mas tem outras dentro, do ambiente corporativo que você precisa seguir. E aí vem a governança. Como estruturar bem a governança de uma companhia? Hoje esse é um dos grandes desafios das companhias, sejam elas as fechadas ou as companhias abertas, porque exige uma política de governança. Essa política de governança, ela envolve desde o chão da fábrica até a alta administração. E a gente vê que a dificuldade até são nos exemplos que nós temos aí. Eu não poderia nem fazer citação, mas o caso Americanas, agora o caso Magalu, que você vê que tem determinados procedimentos que saem do chão da fábrica, saem do corpo administrativo e chegam até no alto comando como irregularidades. Então, esse componente ético é o componente mais complicado de você ter uma gestão de compliance, de você ter uma estrutura adequada dentro das empresas que analisem desde o do mais baixo ao mais alto os comportamentos e as regras que têm que ser respeitadas. Dentro do compliance, a empresa pode ter um departamento em que vai receber denúncias da menor a maior de todos os tipos. Tem empresas que vão levar isso até o fim, vão investigar, se for o caso de punir, se for o caso de retreinar, mas tem a possibilidade daquilo, entre aspas, ser simplesmente arquivado. É importante que o processo comece da denúncia, mas que ele seja finalizado? Isso, você usou o termo correto, é um processo. E esse processo ele tem que estar normalizado dentro da empresa e respeitado pela toda os seus componentes, a sua estrutura. Se não tiver isso do alto escalão para baixo, esse é top-down mesmo, né. Você não consegue, afirmar que uma empresa tem um compliance adequado ou que ela tem políticas adequadas de investigar tudo aquilo que é uma irregularidade, um descumprimento, principalmente hoje em dia, você veja com essa, não vou dizer política, mas com essas discussões da diversidade sobre homofobia, sobre cor, raça, o quanto isso está impactando, né, as empresas, e se elas não tiverem procedimentos, uma política ou um manual de conduta, ela não vai conseguir atender a todos esses casos e pode até, inclusive, estar sendo afetada na sua imagem, no seu valor de mercado. Então é importante que haja essa disseminação, né, que vai de todos os níveis estruturais da empresa. Você falou aí, queria puxar um outro ponto, por exemplo, a questão de legislação ambiental, que é extremamente complexa. Tendo uma assistência, uma base jurídica para te auxiliar numa tomada de decisão, facilita que a decisão seja bem tomada, por exemplo, avaliando riscos? Não há dúvida, justamente, a existência da legislação já é um parâmetro de conduta. Se você não tem políticas em função do teu negócio, hoje em dia você veja, a parte ambiental, a indústria aeronáutica, né, quanto que as aeronaves prejudicam o meio ambiente. Então, se as empresas não têm uma política adequada para isso, né, isso vai continuar sendo um câncer, vai continuar sendo uma política em desacordo com o meio ambiente. Então isso é importante. Aqui tratam de animais,
não é a mesma coisa, rios. Então, você tem uma gama de atividades ambientais que estão reguladas, mas que a empresa, pela sua própria atividade, tem que ir além disso, ela tem que ir um pouco mais além daquilo que a legislação prescreve, né. No geral, se alguém te perguntar como é que, essa assistência jurídica tem melhorado, auxiliado a gente ter um ambiente corporativo saudável? É, aí eu sou obrigado a fazer um pouco de propaganda pessoal, né. Nós no escritório temos um programa chamado Conheça o Seu Cliente, uma jornada pelos seus negócios. Esse é o melhor caminho para você identificar problemas na estrutura, no modelo de negócio e dar soluções não só jurídicas, como administrativa ou como financeira. Então, se você não conhece o seu negócio, se você não sabe todos os detalhes, as nuances, o ciclo, o modelo de negócio, muitas vezes você pode estar falhando na assessoria ou na ajuda para aquela empresa ter um compliance, ter uma retaguarda jurídica adequada para o seu modelo de negócio. Então, tem que conhecer a atividade. E você tem atividades que, por si só, são, vamos dizer assim, prejudiciais, como é a mineração, e não é uma crítica negativa, mas estou dizendo, você tem atividades, como eu falei, empresas aéreas, mineração, a que trata com os animais, resíduos de animais. Então, você tem atividades que por si só ela já tem um componente relevante para que você tenha políticas diferentes. Então, se você não conhece isso, se o pessoal que está na ponta, que é o eu chamo de chão de fábrica, não tiver um apoio, não tiver uma assessoria, uma orientação, provavelmente a empresa pode estar cometendo algumas irregularidades. Então, conhecer o seu modelo de negócio, conhecer o seu negócio é fundamental para que você tenha políticas adequadas. E eu gosto você usou algumas vezes o termo chão de fábrica, e é importantíssimo. Quando você tem tudo isso que a gente está conversando bem feito, bem aplicado, você tem alguém muito mais fácil, pelo menos, ter o chão de fábrica e todos os níveis que acreditam na empresa, né. Essa é um desafio. Você tem que, de novo, engajar o pessoal, engajar os seus stakeholders nas suas políticas, porque senão você não sobrevive e, de novo, acaba escapando alguma irregularidade que você não tem o controle e muitas vezes depois a penalidade é absurda, ela é relevante, por uma falha. Então o engajamento vai de cima embaixo, de baixo para cima, não tem como, né, fugir desse engajamento dos seus stakeholders e principalmente o público interno. Para a gente encaminhar para o último ponto, isso, claro, as grandes corporações já fazem isso, mas a gente também está falando com corporações menores, a gente está num mundo que todos os dias surge uma startup, negociação de contrato. Qual a importância de você ter essa assessoria jurídica junto com você, ao invés de fechar um contrato? Não, eu estou aqui, dá para a gente conversar e resolver esse. Então hoje contratos deixou de ser vamos dizer assim, um simples documento, né. A gente tem visto aí no judiciário várias questões que estão surgindo e que demonstram que um contrato ele vai muito além de uma simples folha. Você tem que entender aquele negócio, aquilo que as partes estão discutindo, porque hoje em dia você tem o caráter social dos contratos que prevalece sobre a vontade das partes e também a prevalência das partes naquele negócio que estão estabulando. Então, se você não conhece muito bem esse caráter social do contrato e muitas vezes a vontade das partes, você não tem um contrato, né. Todo mundo fica muito ligado nessa questão: "Ah, tem que ter um contrato que tem 1000 páginas", às vezes isso é irrelevante, porque você tem que tratar aquilo que as partes querem negociar ou que elas estão negociando, e se aquilo que estão negociando, né, tem suporte jurídico, tem validade, porque não adianta eu estar negociando com você quantas gramas de maconha eu vou te vender, não é isso. O contrato ele tem que retratar aquilo que as partes estão negociando e verificar se ele tem essa adaptabilidade ao consenso social. Mesmo vale quando a gente está falando de, resolver um conflito, uma disputa, às vezes eu posso tentar resolver um conflito não a palavra certa não é de forma amigável, mas no de palavra, vamos dizer assim. É importante também estar bem assessorado? Você tocou em outro ponto importante que nós temos lá, que são as soluções de conflito. E hoje em dia, eu me lembro muito bem quando nós começamos a nossa jornada no escritório, há 30 anos atrás, a gente tinha uma métrica. Qualquer ação judicial demorava 1 ano e meio. Depois veio a época do Collor, não é? As ações passaram a ter 2 anos e meio.
né? E assim foi. E hoje você tem a métrica hoje é uma ação judicial demora 15 anos. Então você não pode ter um modelo de negócio que dependa de um judiciário, e não é culpa do judiciário, mas estou dizendo que você dependa de um terceiro, que é o judiciário, que é um juiz, que não faz parte dos negócios, decidir algo depois de 15 anos. O seu negócio corre o risco de ir para uma recuperação, uma falência. Então, a solução de conflitos passa por essa, vamos dizer, nova atividade da área jurídica, que é para compor os interesses, né? Evitar o conflito, achar soluções para o conflito. E eu acho que é muito mais fácil do que você ficar com o seu negócio modelado em 15 anos numa decisão judicial qualquer. Então, solução de conflitos hoje é outro mecanismo muito importante para que as empresas tenham dentro da sua política de transparência e, né, isso como um fator relevante na administração dos seus negócios. E o conflito vai aparecer, né? Não, sempre, 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 porque um compra, um que compra, outro que quer vender, sempre vai haver um conflito, seja porque é preço, seja porque é qualidade, né? Então, a gente viu recentemente esse caso do show, a briga das empresas de telefonia com o atendimento. Então, conflito vai existir sempre, e principalmente nessa nova fase de internet, de discussões onde todo mundo apresenta os seus pontos de vistas, né? Todo mundo entende de tudo, então conflito vai existir sempre. Mas a gente tem que sempre analisar o custo-benefício desse conflito para as empresas, porque muitas vezes ele é muito oneroso. Então a empresa tem que ter, por princípio, saber negociar sempre, porque o custo será sempre menor do que um litígio. Para a gente encerrar, hoje, olhando dessa caminhada que a gente vem, de tudo que vem mudando, as redes sociais estão aí, também impressionam isso. A gente pode dizer que a gente tem um mundo corporativo mais transparente, mais responsável? Se a gente fizer uma régua de 0 a 10, hoje nós temos um mundo corporativo em 7,5, porque estou dizendo, né, muitas corporações ainda pecam por algumas irregularidades, pelo cometimento de alguns descumprimento de alguns desafios, principalmente éticos e morais. Então a nossa régua hoje, ela está bem alta, né, mas não é adequada ainda. Então tem muito trabalho pela frente, muitas coisas a se fazer para dizer que uma empresa é totalmente transparente, é totalmente responsável, porque, como comentei, a responsabilidade não é só escritural ou numérica. Você tem algumas responsabilidades para o público consumidor, para os stakeholders, investidores. Então, você tem muito mais responsabilidades a atender do que simplesmente números. Ronaldo, muito obrigado por esse bate-papo, por essa conversa. Um prazer te receber aqui. Imagina, eu que agradeço. E quando precisar, estamos à disposição. Com certeza. Nessa era da responsabilidade, a gente convida então você a fazer parte da Bandeira da Transparência, um movimento pioneiro promovido pela ANEFAC, uma prática e um alicerce que permite aos consumidores e investidores navegar o mercado com decisões bem fundamentadas. Continua com a gente desvendando como a transparência tem transformado, remodelado o panorama empresarial e financeiro. O Giro da Transparência de hoje fica por aqui. Siga a ANEFAC nas nossas redes sociais e até uma próxima.